Bom dia a todos, tudo de bom para vocês? É um prazer tê-los aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito de um assunto que eu particularmente gosto bastante. Desde 2015 eu já venho estudando esse assunto, testando, elaborando, trabalhando com ele, não diretamente na empresa, mas particularmente. E cada vez mais a gente vê no mercado que se fala sobre esse conceito de microserviço, né? Então, a ideia nossa é que a gente aqui possa, nesse momento, olhar para isso e ver se isso é interessante para o indivíduo, no que a indivíduo poderia efetivamente se beneficiar dessa concepção de como se desenvolve software, certo? E também falar um pouquinho do que nós vimos lá no próprio TDC, que a gente foi lá esse ano participar, ok? Então tá, apresentar um pouquinho de mim aí, muitos de vocês já me conhecem, trabalho há uns 12 anos aí, já tem quase a tarjeta do mobilizado da empresa na testa, né? Mas faz parte no processo. Muitos aqui até têm mais tempo de casa do que eu, inclusive, né? Legal. Então tá joia. Qual é o tema da nossa conversa, do nosso papo reto aqui? Vai ser o seguinte: microserviços. Será que isso é bom para entender? Fica a pergunta nesse contexto, né? Então vamos falar, primeiramente, que há 5 anos já que esse assunto está, como é que eu posso dizer isso? Está sendo conversado a nível de mundo, a nível de Brasil. Agora que começa a ficar cada vez mais evidente, começa a aparecer mais, tanto que, certo, teve uma trilha específica no TDC só para tratar microserviços. Fora o que ainda foi passado em outras trilhas e foi conversado sobre essa questão, né? Então, dali a gente vê que é um assunto que está muito quente no presente momento. E, conforme a ótica, certo, surgem certas perguntas para nós. Será que isso é bom? Eu posso aplicar isso na empresa onde eu trabalho? Será que eu tenho alguma maneira que eu possa usar isso? É legal usar isso na concepção do produto, né, que eu trabalho? Certo? Isso é uma questão que tem que ser analisada. Porque nem sempre isso serve. A empresa tem que ter um preparo para usar, tem que ter um preparo para entender como funciona o microserviço e como é que você pode aplicar isso dentro da empresa. Logo, os prós e os contras têm que ser analisados. Não existe, como tem aquele termo lá, tal da bala de prata, que isso aqui resolve qualquer problema. Não existe isso, de maneira alguma, na área de desenvolvimento de software. No momento em que você está concebendo o teu produto, a arquitetura do teu produto, você tem que olhar se eu consigo adequar, consigo utilizar esse conceito lá dentro. Tá? Muito bem. E é isso que a gente pretende clarear hoje aqui, de certa maneira. Vamos fazer uma pequena concepção do que é microserviço. Ele se baseia em SOA, né, que é o tal do serviço orientado, arquitetura orientada a serviços, onde se pode construir sistemas de software flexíveis com liberações independentes. Ok? Por alguns critérios, o SOA não deu muito certo, porque ainda assim existia um conceito muito alto de acoplamento entre os próprios serviços e não ficou legal. Aí, depois de um tempo, surgiu o tal do microserviço, que se baseia nessa concepção, porém ele tem certas mudanças de como implementá-lo, certo? O que foi determinado por instruções do próprio DevOps para isso. E ele está se tornando popular hoje em dia o uso desse tipo de concepção de sistema, cada vez mais. E ele se caracteriza pelo seguinte: ser totalmente independente, ter seu espaço de dados exclusivo, ou seja, ter seu próprio banco de dados,
ou eu falo em banco de dados, mas a gente pode entender que pode ser também o RavenDB, pode ser qualquer sua persistência, a sua persistência individualizada, ok? Podemos tratar dessa maneira que fica mais fácil de entender, né? E, muito importante, a interação entre esses microserviços são através de contratos bem definidos, o que ele chama no termo técnico de boundaries, certo? Tem contexto de que, eles se conhecem através das suas boundaries, das suas definições, dos seus contratos. E muito importante que esses microserviços podem ser distribuídos em várias máquinas dentro do teu ambiente, podem estar na nuvem, podem estar em qualquer lugar. Ok? Esse é o objetivo do microserviço. É claro que, dependendo do produto que você está realizando, certo? O cliente quer uma solução. Ele não quer só um pequeno pedaço. Então, o que o cliente vê é a solução como um todo. Mas o que está executando aqui atrás pode ser um conjunto de microserviços que atendem à solução dele. Tá? É muito importante frisar isso. Né? Ou seja, no final das contas, o microserviço é o quê? São pequenos sistemas distribuídos. Certo? Então, microserviços tem muito a ver com a questão de sistemas distribuídos. Legal. Aqui nós temos aqui uma imagenzinha que mostra claramente como muitos sistemas são produzidos hoje, num conceito monolítico, onde a gente vê que um sistema, como esse aqui, ele tem suas funcionalidades aqui dentro, e isso aqui é um grande executável, por exemplo. Certo? Então, se você quer escalar esse cara, ou seja, você quer aumentar a capacidade de processamento, você tem que usar esses novos executáveis. Só que ele leva tudo junto sempre. O microserviço ele é um pouco diferente. Ele tem as suas funcionalidades e você as libera separadamente conforme a máquina que você quer colocar. Então você pode fazer o quê? Você pode ajeitar ele da melhor maneira para atender as necessidades de processamento na sua empresa, da sua solução, dali por diante. Você pode ter vários executáveis que rodam em conjunto numa máquina, só que cada um tem seu espaço separado. Cada um é uma entidade exclusiva no seu processamento, né? Legal. Tendo ideia já sobre isso, essa primeira conceitualização, agora a gente pode começar a ver algumas questões que foram abordadas no próprio TDC. Eu tenho que falar do TDC também, senão perde foco aqui. Então, do TDC na trilha, teve algumas palestras que eu achei bastante interessantes, e essas eu compartilho aqui com vocês. Uma delas foi dessa ferramenta que o Mate Atamel falou, um cara lá da Google que veio acho que é de Londres, que trabalha em Londres, ele veio para cá, tá? Estava aqui em Florianópolis, aí ele pôde apresentar para nós isso. E essa ferramenta chamada Istio, que é o que a Google usa, é uma ferramenta que permite fazer o quê? Ela permite fazer isso aqui, ó. A gestão dessa bagunça toda. Porque vocês imaginem só, nós pensamos em coisas do tipo 3 executáveis, 4 executáveis, 5 executáveis rodando numa máquina, certo? Esses caras lá, eles pensam em coisas em termos de milhares, distribuídos em muitas máquinas para dar conta do que eles precisam processar. Logo, quem é que faz a gestão desse negócio? Então essa ferramenta ali, ela é uma ferramenta que permite fazer a gestão desse ambiente que a gente comenta assim, para ver,
quem está sobrecarregado, quem não está sobrecarregado, quem está respondendo, quem não está respondendo, para que se possa tomar uma atitude. Porque quando você tinha um executávelzinho é fácil, né? Pô, parou, tem que subir de novo aquele cara, né? Mas quando você tem 1, 2, 3 mil para fazer gestão desse negócio, quem é o cara que vai estar olhando isso direto? Por isso que se constroem ferramentas desse tipo para fazer a gestão, né? Tivemos uma segunda palestra com o pessoal da OLX, que processa mais de 1,5 milhão de anúncios de imóveis por dia em menos de 30 minutos. Então, durante o dia, ele explicou para nós lá, o Demetrios explicou para nós que eles têm as atualizações nas bases deles de novos imóveis que já foram locados, assim por diante, e chega um momento do dia que eles vão lá e disparam esse processamento deles para atualizar todo o contexto do que eles têm de trabalho. Tá? Então, e eles disparam essa função, eles chamam isso de FAS, uma função como serviço. Eles disparam essa função em certo momento do dia, e nesse período em que esse cara processa, é o período em que ele é taxado. Certo? Então é um conceito bem interessante que ele só taxa nos servidores esse serviço no tempo em que ele processa. É uma outra modalidade que está surgindo também de trabalho. Tá? Eu entendi isso aí como sendo um grande bet, né? Chega em certo horário do dia, o cara vai lá e dispara aquele troço lá e processa o que tem para processar e depois, beleza. Tá? Mas o diferencial que ele colocou para nós lá, é claro, a questão de processar bastante, mas também o fato de que ele só ser cobrado por aonde ele coloca o serviço dele lá, ele só ser cobrado pelo tempo que ele processa, não pelo tempo que ele fica lá. Entendeu? Legal. Outro ponto interessante foi a apresentação do Vinícius também, que ele trouxe a questão de microserviços que encontram o Event Sourcing. O que seria, bem rapidamente explicando essa questão de Event Sourcing, é o seguinte: aqui numa conta bancária, por exemplo, né? Você chega no começo do mês, você tem teu saldo lá, e durante o mês você vai fazendo atualizações, vai trabalhando ali, e cada atualização que você faz na tua conta corrente, seja de débito ou de crédito, aquilo gera o quê? Gera um evento. Então o teu saldo atual é determinado, por exemplo, pelo o que você tinha no início do mês e todos os eventos que são calculados durante aquele período. E chega em certo momento na virada do mês, acontece o quê? O saldo de novo é atualizado com todos os eventos e aí começa todo o processo de novo. Tá? Esse mais ou menos é o conceito que ele apresentou lá, e justamente foi para um banco que eles construíram esse produto deles ali que estava funcionando. Tá? Então o Event Searching sempre vai ser nesse conceito. Você tem uma posição, ocorrem eventos, e esses eventos depois servem para compor a tua situação atual. O Helder de Moraes, se eu não me engano, era o cara da Oracle. Ele apresentou um conceito interessante, onde ele trouxe para nós o seguinte: ele trouxe que quando eu trabalho com microserviços, ou seja, eu não trabalho num fluxo linear sequencial, transacionado, o que acontece? Como é que eu vou fazer a gestão num caso de falha? Como é que eu posso trabalhar com isso? Ele citou um exemplo para nós lá, de que certa pessoa entra num site e quer fazer uma viagem. Aí ele quer alugar um hotel, comprar passagens de avião, alocar um carro,
né? E depois disso tudo ele quer receber um e-mail do que aconteceu. Certo? Legal. Então, o que normalmente os softwares fazem? Né? Vai lá, sequencialmente. Aluga hotel. Legal. Tem passagem aérea? Tem. Depois vai lá. Tem um carro para alocar? Tem. Tudo isso sequencialmente. No caso de microserviços, onde ele tem um ponto central que vai em sites distintos para fazer esse processo, não é tão fácil fazer esse trabalho, porque ele dispara essas 4 situações em paralelo. Legal, se ele dispara em paralelo, o que acontece? Não existe nesse processo uma transação que ele consiga desfazer. Por exemplo, eu consegui alugar o carro, consegui alugar um quarto no hotel lá, consegui, né? Fazer o negócio do meu hotel lá. Porém, não consegui passagem aérea. O que acontece daí? O que eu faço com o que já está feito? Que deu certo. Então ele trouxe lá o conceito de compensação. Ou seja, não tem como você fazer um rollback de um hotel. Certo? Não tem como você fazer um rollback de uma locação de um carro. Você tem que chegar lá e dizer assim, cara, cancela esse troço para mim, porque não dá mais para trabalhar. Né? Eu não vou mais. Não deu certo. Então, e para ele conseguir fazer isso, ele mostrou para nós um conceito lá, um conceito já mais antigo, já de 1980 ou 90, que é o conceito de SAGA, que é no controle de fluxo, onde ele mostrou que usando isso você consegue fazer o quê? Esse processo de fazer a compensação, a gestão dessa compensação. Certo? Eu trouxe aqui um detalhamento de como é que seria, né, que isso é um padrão de desenvolvimento, né, onde você tem um cara que consome e aí que você tem o cara que faz o controle. Então você tem todas as ações sendo realizadas. Se uma delas falhar, as anteriores vão ter que executar o que? As compensações. Vão ter que fazer o cancelamento, vai ter que fazer alguma coisa do tipo que desfaça, né? Ou melhor, compense o que ele fez, porque nem sempre ele consegue desfazer, né? Não é que nem um rollback que a coisa nem acontece no banco, por exemplo. Não, aconteceu no banco. Ele tem que ir lá e fazer o quê? O processo inverso, né? Para deixar novamente a informação estável lá no banco. E nesse padrão, certo? Esse padrão é uma alternativa para transações distribuídas. Por quê? Se eu fosse fazer uma transação distribuída muito grande, certo? Muitos recursos ficam locados e eu não consigo trabalhar com isso. Aí, computacionalmente, eu não consigo fazer. Porque ficam muitos recursos travados e gera problemas de deadlock e assim por diante. Então, esse cara é justamente uma alternativa para transações distribuídas de longa duração. Onde se você compensa as ações que foram executadas. Existem duas maneiras de você conseguir trabalhar com esse cara. Você consegue coreografar ou orquestrar. Conceitos interessantes. Coreografar é o seguinte. Eu faço uma ação, e eu digo, fiz a ação. Ponto. Quem ouviu o meu grito dizendo, fiz tal ação, ele vai escutar aquilo e vai dizer, não, eu preciso fazer outra coisa. Eu preciso fazer alguma coisa com isso que aconteceu. Certo? O que eu estou fazendo na verdade? Eu estou gerando um evento. Certo? Um evento a quem interessa esse evento, ele vai tomar alguma atitude. Basicamente, esse é o conceito de coreografia. Então, ele pode... ele gera 4 eventos lá, no nosso exemplo, ele gera 4 eventos e aí, a quem interessa, ele vai fazer o processo. Aí, se um deles falhou, disse, falhei.
A gente vai fazer a compensação gerando outros eventos aqui no processo, tá? Tem outro conceito que é o de orquestramento. O orquestramento ele é assim: eu mando as coisas. Eu digo o que tem que fazer. Ah, eu fiz tal coisa, faça agora aquilo. Faça você aquilo. Faça você aquilo. Então eu estou dizendo, eu estou orquestrando o fluxo no meu processo. São duas maneiras de você implementar o Saga dentro de uma solução. Então ele mostrou isso no exemplo dele lá. E por último, tivemos aqui uma apresentação do rapaz lá, do Bruno, que ele falava sobre uma tal de feature tubing. Nada mais são do que colocações onde ele coloca dentro do código certas regras que determinam se essa parte do software está disponível para alguém ou não. Foi isso que ele colocou lá para nós. Esse tema, o que ele tem a ver com a nossa empresa? Sendo mais rápido, já posso ter que tá curto. Nós temos hoje sistemas que são muito monolíticos, certo? Tem um alto custo de manutenção, tem autoacoplamento, tanto acoplamento tecnológico, comportamental ou temporal. São 3 tipos de acoplamento que você pode ter. Então, nossos sistemas têm muito disso, certo? E nós deveríamos conseguir ir para um modelo, no caso, onde você conseguisse tivesse mais facilidade em manter o sistema. A manutenção dele fosse mais fácil. As equipes fossem muito mais focadas no assunto. Eu pudesse trabalhar de maneira independente num cara sem espirrar em outros 3 ou 4 uma determinada alteração que eu estou fazendo. Ok? Porém, essa arquitetura do microserviço ela é mais complexa num primeiro momento. Para fazer o quê? A gestão de todos os microserviços. Mas ela é mais fácil para desenvolver. Perfeito? E também a questão de eu poder ter versões antigas e novas trabalhando lado a lado dentro de uma empresa. Cada microserviço também pode usar a sua própria tecnologia. Ou seja, eu posso ter um microserviço desenvolvido em Java, outro desenvolvido em C#, como é o nosso caso, né? Óbvio. A gente vai estar desenvolvendo .NET direto, né? Mas eu poderia ter um microserviço usando um banco no NoSQL, certo? Tipo um RavenDB, um Mongo, outra coisa, e outros usando o SQL Server ou usando o Oracle, certo? E eles trabalharem em conjunto lá, porque um não mexe na informação do outro. Eu posso fazer um hosting, né? O que é o hosting? Gerar um executável para cada um desses caras ali, para eles trabalharem em paralelo, e eles possuem isolamento de falhas, que é onde o quê? Isso que é legal. Se um falha, os outros continuam trabalhando. Tem um cara falhando, não para todo o processo. Eu paro a parte do processo que não está com a falha. Resolvo a falha, depois eu volto a funcionar. E eu posso fazer com que eles sejam observáveis, e aí ferramentas tipo essa que eu comentei de Wisp lá, elas são aplicáveis para depois fazer essa observação no nosso microserviço. Aqui eu trago um exemplo do que eles chamam de um ecossistema, que é como eles dizem quando tem um monte de microserviços junto. É um sistema baseado no que a própria Amazon tem, onde você tem no back-end uma porção de microserviços, e desses microserviços que tem os microserviços especializados em compor informações e compor views para a própria tela, as telas. Esse é um modelo que eles aplicam lá. Então, em determinados momentos, uma determinada interface, um microserviço que compõe uma parte da tela,
vai nos microserviços de back-end, busca informação, junta tudo e apresenta. Esse é o modelo que eles usam hoje dentro do processo deles lá, tá? E existe uma conceitualização de microserviços dentro dos estudos que estou fazendo para a gente poder criar dentro do ND, onde o que está em verdinho lá é o que estaria visível externamente, ou seja, eu teria os meus contratos, uma Web API e também uma camada de transporte para mensagerias, certo? Camada de persistência de cache dentro do quê? De uma camada de adaptação. Aqui todas essas informações são adaptadas para atender as regras de negócio da aplicação e as regras de negócio da empresa. Essas são as críticas, essas são as específicas da aplicação que você está desenvolvendo, certo? E elas só se conversam via uma interface de adaptação com as demais que estão assim. Ok? Finalmente, então, como é que ficaria um modelo de uma solução dentro do ND para nós, aonde eu estaria usando aqui um grande message broker, um grande cara que transporta mensagens para mim, mantém mensagens para garantir o processamento, vários microserviços, cada um com aquela situação anterior, certo? E aí o que acontece? Eles usando o conceito de publicação e subscrição de mensagens. Então o que acontece? O módulo A publica uma mensagem e aí a quem interessa essa mensagem, ele se subscreve. Então as linhas UIs, o que acontece? Elas teriam também o seu espaço de dados próprio de apresentação aqui. Então, com a mensagem sendo publicada pelos módulos de back-end, elas são atualizadas. Quando a UI manda alguma coisa para cá, algum comando para cá, ele também publica uma mensagem que meus back-ends subscrevem a quem interessa aquela mensagem e eles fazem o seu trabalho. E eu vou mantendo, o sistema vai girando com base nisso. De que maneira? E um acaba não conhecendo o outro, porque o que tem aqui é só o contrato. Só o contrato para fazer o trabalho nesse processo. Finalizando, o objetivo para colocar no MDD o microserviço seria que a gente consiga aumentar a nossa produtividade, certo? Conseguir reduzir o custo de manutenção nosso. Certo? Isso para a empresa. Para os desenvolvedores, isso representa o quê? Migrar para uma nova forma de desenvolver funcionalidades de negócio, que é bem diferente do que muitos de nós estamos acostumados hoje. E também acaba equalizando a carreira dos desenvolvedores com as novas tendências que estão aparecendo no mercado.